Começando mais um Enchendo a Carteira. Se você não conhece esse quadro, você está perdendo o quadro mais legal do nosso canal, onde eu invisto R$ 500 por mês ao vivo desde 2020, ensinando vocês na prática como montar e estruturar uma boa carteira de investimentos focado em renda variável. Então você que já é aluno raiz nosso aqui, deixa o like na confiança para o YouTube entender que esse vídeo é bom, entregar para mais pessoas. Você que chegou agora, pode deixar o like também, que eu garanto que o vídeo vai ser bom. E se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal para nunca perder nenhum vídeo novo. E por que este quadro eu gosto tanto da gente gravar aqui junto? Porque a gente pega realmente o que acontece no mercado na prática e traz para a realidade, aportando R$ 500 por mês para mostrar que o nosso patrimônio de fato cresce com consistência e como é que você gerencia a sua carteira dentro da Bolsa de Valores. Então, sem mais delongas, vamos lá! Nossos resultados do mês, o que está acontecendo, tá? Peguei aqui no prazo de um ano, que é legal a gente enxergar. Parece que é uma zona essas linhas aqui, mas é tudo muito claro, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, nossa carteira está aqui em amarelo, tá? Com uma rentabilidade no último ano de menos 7%, sem somar os dividendos, tá? Mas a carteira está aqui no meio, bem acima do Ibovespa, porque está lá na lanterninha, perdendo 14%. Nossa ETF VVB11 do exterior, segurando aqui a carteira com uma rentabilidade no zero. Fundos imobiliários caindo 4%, legal? A gente foi fazer comparativo nos últimos 30 dias. A gente pega e vê aqui que nossa carteira ela ficou acima do Ibovespa. O Ibovespa caiu 4,30%. Nossa carteira caiu 1,77%. As ações estão no zero. FIIs caíram 4%. FIIs apanhando bastante. E nosso ETF caindo 1,32%. A gente foi pegar para olhar nossos proventos, o fluxo de caixa pago para nós, mês após mês, um zigue-zague ascendente. É isso que vai gerar renda passiva para a gente lá na frente. É legal destacar que a gente já ganhou R$ 1.500 de dividendos desde que a gente começou lá atrás, com nosso primeiro dividendo de R$ 8,42, batendo nosso recorde no final do ano passado de R$ 120. E mês de março fechado, agora já quase voltamos à casa dos 3 dígitos de dividendos. Agora em abril não recebemos tudo ainda, legal? E dentro da nossa carteira, tá? Olha só que interessante, porque eu falo que esse quadro prático ele é maravilhoso. Eu marquei aqui em roxo, tá? As ações nossas que caíram mais do que 20%. E a gente vai explorar, olhando o resultado delas, o porquê que essas empresas caíram. Se é hora de você continuar aportando, se é hora de você parar, qual motivo justificou essa queda? É um motivo especulativo, é um motivo de mercado, é um motivo real? E aí você vai aprender nesta aula, que é gratuita para você, que deveria ser uma aula paga, porque esse volume de conhecimento que eu vou entregar para vocês aqui hoje é de fato uma coisa que muda o seu jogo de investimentos. Então você que está aqui, presta muita atenção, tá? O que eu vou te ensinar aqui é um dos diferenciais para você poder olhar se uma ação, quando ela cai e o que acontece com ela, você tem que definir se a queda do preço é justificada por uma perda de fundamento. Se este for o caso, eu paro de aportar na empresa ou saio dela, e se isto não for, eu continuo na regra dos meus investimentos. Essa é a maior dificuldade das pessoas conseguirem identificar o que acontece ou não, tá? Só para vocês entenderem, a gente colocou aqui a Rap Vida já em vermelho e em stand-by, porque ela de fato está perdendo parte dos fundamentos dela desde a fusão com a Notre Dame. Quem entendeu o que aconteceu com a Rap Vida, se inscreve no nosso canal. Acho que 2, 3 aulas atrás dessa mesma série do Enchendo a Carteira eu explico sobre ela. Por isso que é importante estar inscrito no canal e acompanhar tudo aqui. Dentro da nossa carteira, mês contra mês, a nossa carteira caiu 3,4%, o Ibovespa caiu 3,7% desde o último momento que a gente estava olhando até agora. No acumulado da nossa carteira está com uma queda de 2,35%, o Ibovespa caindo no caso quase 14%, e nossa carteira ganhando do Ibovespa de 11,5% acima, tá? Então nossa estratégia de segurar nas quedas está funcionando, porque Bolsa de Valores, que é renda variável, pasme, ela varia. Aí toda a ideia é você conseguir segurar os períodos de queda, fazendo uma boa estratégia de bons ativos, um rebalanceamento, aportando com frequência, para quando vier o período de alta, que é inevitável, que a bolsa é um zigue-zague ascendente desde que ela existe, para você conseguir aproveitar toda essa alta. Contudo, a gente tem que entender o seguinte: o porquê que essas empresas elas caíram de fato, tá? E é difícil você quantificar o barato, caro, isso não existe, a ideia não é nem essa, mas quando uma empresa ela cai muito mais do que o restante, provavelmente aconteceu alguma coisa com ela, ou o mercado está especulando que alguma coisa vai acontecer. E é para isso que eu montei essa aula com muito carinho para vocês entenderem o que aconteceu com cada empresa. Eu vou começar do caso mais simples, tá? Para o case mais complexo. Entre elas temos a Lojas Renner, nossa querida varejista, que vem sofrendo absurdos, saindo do preço de
R$51 para R$15,41. Nosso preço médio na Renner, deixa eu ver se me engano aqui, não está aqui na tela, mas nós não pagamos 51 nela, a gente pagou por aqui, que ela caiu 30 e poucos por cento. Mas o que será que aconteceu com a empresa? E olha que curioso, por que eu falo que esse caso é um dos casos mais fáceis que tem? Por conta desta relação aqui, do lucro da empresa em verde e o preço dela em dourado, tá? Reparem que é o seguinte, quase sempre o lucro e o preço eles tendem a andar junto, porque é isso que puxa de fato a empresa. Mas agora teve essa abertura aqui de boca do jacaré. O que aconteceu? Que o lucro da empresa subiu e o preço dela não acompanhou ainda. A gente for pegar para olhar os resultados aqui da Renner, olha só que interessante. Se a gente for olhar durante a pandemia, tá grifado aqui em azul, ela teve um dos pontos que levanta uma bandeira de alerta, tá? Que o faturamento, a receita da empresa caiu de 9,5 bilhões para 7,5 bilhões. Empresa perder receita é algo preocupante, porque a empresa perde receita, ela perde bala na agulha para conseguir se reestruturar. Então o mercado em 2020 puniu a empresa, caindo o preço dela, e o resultado dela manteve, Matheus, que estranho, manteve nada, só que tem que aprender a analisar. Porque apesar de se eu for olhar a linha do lucro líquido, o resultado dela de 19 para 20 aparenta ser igual, por isso que é importante você aprender a analisar uma empresa como um todo. Esse lucro da Renner só veio por conta do resultado financeiro, que ela teve um ganho financeiro por uma vitória judicial que ela teve, acabou recuperando esse resultado financeiro, que é chamado de resultado não recorrente, ok? Tanto que você vê, nenhum dos outros anos aconteceu isso. Então, na realidade, a gente pode olhar aqui que a receita da Renner caiu, o EBITDA dela, que é o lucro operacional, caiu também, o EBIT dela caiu também, logo o lucro líquido dela era para ter caído, tá? Não caiu por conta dessa recuperação que ela teve de financeira. Mas esse lucro aqui dela era para estar por volta dos 500 milhões, se fosse ver algo mais ou menos líquido, tá? Que ia tirar dos 800, ia tirar um resultado financeiro de menos 100, menos uns 150 de impostos, ele ia ter caído. E o mercado puniu a empresa derrubando a cotação dela. Em 2021, ela começou a ensaiar uma recuperação, já teve a receita recorde dela até o momento, o EBITDA dela começou a subir, ainda não subiu em relação ao que era no ano 2019 pré-pandemia, e o lucro líquido dela ainda ficou bem abaixo do que era pré-pandemia, mesmo com a margem dela em queda, de 11% para 6%. Ela passou sem dívida, o que é algo maravilhoso, com fluxo de caixa positivo, o que reforça a estrutura da empresa. Ela faturou menos, muito porque ela delega a produção das roupas dela, então ela terceiriza, uma vez que ela terceiriza e não tem vendas, ela simplesmente não compra, e isso permite que ela baixe a receita sem que ela necessariamente entre em prejuízo e precise tomar dívidas. Mas o que aconteceu? E aí, em 2021, o mercado puniu ela também, porque ela caiu lucro e caiu preço, tudo certo. Agora o que aconteceu? Aconteceu que a empresa teve uma receita recorde, um EBITDA recorde, um EBIT recorde, um lucro líquido recorde, voltando às margens dela, com zero dívida, fluxo de caixa extremamente positivo. Mas, Matheus, por que isso não foi atrás ainda? O que vai acontecer é, ou o lucro da empresa vai cair, ou o preço vai atrás. É inevitável que uma das duas coisas aconteça. Contudo, dado o contexto que estamos vivendo econômico de incerteza, juros americanos subindo, juros no Brasil em alta, possível inflação mundial acontecendo, bancos no exterior quebrando, o varejo muito incerto, todo esse medo de mercado não precificou ainda a empresa proporcionalmente ao lucro dela, preço ao qual teria em uma situação da economia indo bem. Contudo, como eu sei que nada sei, eu não sei sobre o futuro da empresa, para mim é uma situação muito confortável investir numa empresa que conseguiu, mesmo em um ano mais conturbado, ter a receita recorde, lucro recorde, tudo legítimo. É óbvio que tem o risco do varejo de mercado, mas ela é uma empresa, se eu pegar para olhar aqui, ela sim merece o meu aporte. Ela merece o meu capital, porque ela caiu pra caramba, o resultado dela subiu. Então é uma empresa que, olhando simplesmente a empresa, sem olhar a estrutura de carteira, ela merece o aporte, legal? E por que eu falo isso? Já dando um mini spoiler para vocês. Porque aqui, ó, deixa eu voltar para cá, ocultar isso daqui, que aí fica mais legal de vocês verem, tá? Pra vocês entenderem. Eu marquei aqui em azul, tá? Algumas empresas que a gente vai aportar hoje. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simulando, vou até ocultar aqui para ficar bem mais fácil de vocês verem e não ter nenhum erro. Aqui assim, ó. Deixa eu até ocultar tudo aqui para baixo, tudo, para vocês focarem só realmente no que importa. Aqui, ó, legal? O que eu estou pegando aqui? Eu simulei um aporte de R$100 nessas 5 empresas que caíram mais do que 20%. E eu vi o quanto os R$100 altera o preço médio dela, ou seja, o quanto me ajuda a resolver o preço médio. Para vocês entenderem, ó, deixa eu ver aqui, deixar só aqui o nosso preço médio atual, que fica mais fácil. Nosso preço médio da empresa, legal? Hoje o nosso preço médio na Renner
é de R$ 28,79, beleza? Se eu aportar R$100 na Lojas Renner, o meu preço médio cai para R$ 25,33, ou seja, eu derrubo em 12% o preço médio. Se ele for para R$ 25,33, a minha queda de 48% vai para 41%. Eu vou ajudar a empresa a se recuperar. Enxergam isso? Então eu fiz aqui os R$100 simulados nas empresas que mais caíram ou quanto afeta o preço médio, para eu decidir se vale a pena aportar nessas empresas ou não. Um outro critério que a gente vai utilizar para aportar é se eu estou precisando comprá-las ou não, tá? Então foquem em primeiro estou analisando a empresa para depois analisar a carteira. São análises diferentes, beleza? Então vamos voltar para cá e continuar focando apenas nas empresas que estão com a maior queda da nossa carteira. Mas é óbvio que as empresas que estão com uma queda mais alta, o impacto no preço médio de eu aportar de capital nelas é mais relevante, beleza? Então a Renner, ela merece o meu ok. O motivo de queda dela, do meu ponto de vista, é uma especulação de mercado. Beleza? Entenderam isso daqui? Que é o case mais fácil que tem de todos. Vamos pegar agora o case da Fleury. Aí começa a ficar um pouco mais interessante, tá? A Fleury que me apanhou bastante, saindo da máxima dela de quase R$30 para agora 14, caindo uns 50%. No caso da Fleury é algo mais interessante, tá? É algo mais didático ainda. Se a gente for olhar, tem uma diferença fundamental da Fleury para a Renner, que é isso aqui, ó. A Fleury, a dívida dela está subindo proporcionalmente em relação ao EBITDA. E aí, como é que você faz essa análise? Uma empresa que começa a tomar dívida é uma empresa que pode de fato morrer. Não é um evento não recorrente nem receio de mercado. Quanto maior a dívida da empresa, mais preocupante ela fica. O limite empírico disso daqui é 3, tá? Até uma dívida até de 3 anos de resultado operacional é dentro do saudável. Porém, a Fleury, só Deus sabe por quê, tomou a dívida indexada ao CDI. O que acontece? O resultado financeiro dela, que é o lucro com o caixa menos os juros da dívida, olha o que aconteceu. Saiu de menos 170 milhões para menos 330 milhões. Isso afetou bastante a empresa. Porque se for pegar daqui para cá, olhem só, a empresa ela teve a receita recorde dela, ou seja, ela vendeu mais, o EBITDA recorde dela, o EBIT recorde dela, ou seja, até aqui, ó, que é a operação Fleury, o modelo de negócio da Fleury, ou seja, ela vender os serviços dela de laboratório, ela faturou mais, ela teve um lucro operacional maior, ou seja, ela faturou mais, ela ganhou mercado, ou cobrou mais caro, ou cobrou mais caro, ela teve a operação dela controlada, porque o EBITDA dela foi recorde, ou seja, a operação Fleury não tem problema, a gestão financeira da Fleury foi ruim, e isso faz com que a empresa de fato tenha um lucro menor, uma margem menor, tá? Então se ela não resolver essa dívida aqui ou continuar crescendo, isso pode ser um problema no futuro. Mas a operação da empresa está saudável, contudo o resultado financeiro dela por conta da dívida não é um resultado tão bom. Logo, a gente vai notar aqui que a Fleury está saudável financeiramente, porém o motivo dela é a dívida, tá? É uma dívida, não me faz não investir na empresa porque a operação dela está saudável, contudo não é um motivo especulativo, é um motivo que existe de fato que a empresa caiu. Eu, como quero ser sócio dela, eu continuo. Um outro caso, o Bradesco, tá? Que aconteceu com o Bradesco? Teve um lucro líquido menor ao ano anterior, 2021 contra 2022, muito devido a isso daqui, ó, o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, o dinheiro que ele acha que ele não vai receber, que saiu de 13 bi para 27 bi, só que desses 27 bi, quase 5 é por conta da Americanas, que ele já deu como tudo perdido. Ele teve receita recorde, teve um lucro líquido bem interessante, a basileia dele continua bem interessante também, que é quanto o banco consegue cobrir do capital que ele tem emprestado. A margem dele obviamente caiu, mas muito em conta também desse aumento de PDD, que caso Americanas venha pagar, ele vai recuperar. Caso não, o Bradesco segue jogo, sofreu um pouquinho sim, mas um banco que aumenta 60% da receita dele, tendo um dos lucros líquidos recordes da história dele, o terceiro maior lucro da história, perdendo para 19 e 21 com Basileia saudável, colocando uma previsão de um evento que ninguém pôde recorrer, para mim continua tranquilamente saudável um banco desse para investir. Então, no caso do Bradesco, foi um PDD aumentado em cima dele, mas a gente pode colocar aqui como resultados de fato. O resultado dele não foi tão positivo por conta do PDD, mas não é nada que nem a Happy Vida, que é perda de fundamentos como um todo. Então aqui no Excel, colocamos o Bradesco como resultados, tá? Mas posso pôr aqui PDD também, que não teria nenhum grande problema, mas vou deixar aqui resultados. Voltando agora para nossas outras empresas, tá? Falta Alpargatas e Ezetec, vou deixar o mais conturbado para o final. Vamos pegar aqui Ezetec. Ezetec que zigue-zagueia desde a existência dela, mas ela é uma empresa que historicamente ela acompanha os ciclos de mercado, tá? Ela é uma empresa que vai ter o ciclo de mercado.
Da incorporadora da Bolsa, eu acho que é uma das melhores incorporadoras por causa disso aqui, ó. Ela opera sempre sem dívida. Ela é uma empresa cíclica, tá, pessoal? Se está tendo o mercado aquecido, ela vai faturar mais. Se o mercado está desaquecido, ela vai faturar menos. Então é normal que o preço dela acompanhe essa oscilação. Por que eu invisto numa empresa tão cíclica? Olha aqui as margens da Fleury, né? Da EZTEC 50, 40, 37, 36, 44%, 31%. É uma margem muito confortável, uma empresa que opera sem dívida, acompanha o ciclo de mercado. Eu quero estar exposto no mercado da construção civil. Ela teve agora um faturamento recorde, um custo operacional muito mais alto por conta de inflação, obviamente, mas ainda assim com um lucro bem confortável, resultado financeiro quase sempre positivo por conta dela não ter dívidas e operar com caixa. Isso permite que a empresa fique bem confortável dentro do mercado. Então, no caso da EZTEC, ela é ciclo de mercado, nenhum problema, beleza? E chegamos finalmente a Alpargatas. A Alpargatas, que sim, de toda essa lista, é uma empresa que sofreu de fato em resultados, está brigando com o mercado. Ela saindo da hype de impressionantes 50 reais de valor para 8,58, tá? Vamos olhar a Alpargatas, aqui sim, tá? A receita dela está meio que estagnada desde 2015, chegou a cair em 2017, subiu 18, caiu 19, caiu 20, voltou a subir em 21, agora voltou a subir em 22. O EBITDA dela, o custo operacional está bem elevado, então ela não tem um EBITDA nem maior dos últimos 10 anos, uma empresa sofrendo em termos de conseguir dar resultado. Vem a receita um pouco estagnada, manter uma margem positiva, sempre dando lucro. Começou a tomar uma dívida agora, então toma cuidado em relação a isso. Por que são essas dívidas? É uma dívida para expandir, uma dívida para resultado, uma dívida para crescimento, uma dívida para você gastar de fato em CAPEX. Ela nunca teve um gasto tão alto em crescimento em cima disso. A dívida dela é para crescimento, contudo é uma empresa que eu invisto muito mais pela parte qualitativa do que pela parte quantitativa. Não tem aqueles gráficos tão bonitinhos aqui que a gente gosta de olhar, da receita subindo, que ela está estagnada aqui é um bom lado. Se for pegar o EBITDA, é um zigue-zague ascendente, tirando agora 2022, que ela sofreu bastante. Se for pegar a linha do lucro líquido dela, também ficou bem estagnado, teve um boom em 2021 e voltou agora a cair em 2022. É uma empresa que, se a gente for olhar de fato aqui, em termos de resultados, é a que mais vem sofrendo. A que eu talvez não aportaria por resultados, está aqui no caso da PDD, mas ela é a única que levanta um alerta para mim. Contudo, é uma empresa que eu invisto muito pela parte qualitativa e acredito no modelo de negócio da empresa para seguirmos. Então são empresas que nenhuma delas se enquadra no estilo da Rap Vida. E se eu for olhar agora e resumir tudo, por que eu invisto nessas empresas e não em outras, tá? Por causa do seguinte, se eu for olhar quais empresas eu vou investir neste mês, eu vou investir na Hypera, tá? Por que eu vou investir na Hypera? Porque ela é a empresa que a gente começou a investir há pouco tempo e a que mais está faltando na carteira. Como assim, Matheus, o que mais está faltando na carteira? Eu quero 4% na carteira de Hypera, eu estou com 2,8%, logo falta 1,2% para conseguir manter o equilíbrio. Então a Hypera é uma que eu vou investir de fato, tá? As outras empresas eu vou investir para conseguir abaixar bastante, aqui vocês não estão vendo, né? Para conseguir abaixar bastante o preço médio delas. E são empresas que, se for olhar, olha só, a Alpargatas está mandando comprar, inclusive, as outras empresas não estão mandando comprar, contudo está um pouquinho fora, tá? De 0,1% a 0,5% fora na carteira. Então eu vou comprar para dar uma tacada em preço médio, mesmo porque no nosso rebalanceamento, ações é o que mais está faltando, tá? Eu deveria ter 60% na carteira e estou com 51% de fato. Então eu vou aportar R$100 em cada uma dessas empresas aqui, muitas com o objetivo de baixar preço médio, duas com o objetivo de realmente complementar a carteira. Se vamos olhar aqui, são todos setores diferentes, tirando Alpargatas e Renner, que são varejo, mas uma é calçadista, a outra é de fato uma empresa do setor de vestuário, então não é exatamente igual. Beleza, a gente vai baixando o preço médio para conseguir resolver de fato a carteira, porque olha, a queda dela hoje é 11,2%, só por simulação. Se eu fizer essa compra aqui, a queda da carteira, se eu atualizasse aqui o novo preço médio, iria para, cadê? 8,6. Então, com essa tacada de R$600, eu diminuo a queda percentual da minha carteira, porque eu baixei o preço médio, para 8,6. Entenderam isso? Então, vamos aqui para o site da Clear, para a gente fazer de fato essas compras. Legal? Então, vamos lá. Alpargatas, deixa eu colocar aqui a assinatura eletrônica. E comprar mais ou menos R$100 de cada uma. A gente tem de saldo 600 e... Cadê 600 reais? Onde é que estava falando aqui nosso saldo? Eu vou comprar, na verdade, para dar R$100 de cada uma delas.
Vou comprar 14 alpargatas. Eu vou salvar aqui minha assinatura. Assinatura salva. Cadê o meu saldo? Estou perdendo aqui, mas estava aqui, ó, R$622, que são dividendos mais o que sobrou do mês anterior. Então vamos lá, comprado 100 alpargatas, feito lojas Renner. Vamos comprar aqui também. Para comprar 100 lojas Renner, eu vou comprar 7. Então comprado 7 lojas Renner. EZTEC, comprar também R$100 da EZTEC. Dá para comprar 8 EZTECs. Comprada também. Fleury, vamos comprar também R$100 da Fleury, empresa núcleo na minha carteira. Ela eu vou comprar um pouquinho a mais, 112. Bradesco, vamos comprar também aqui, ó, 2 vezes o Bradesco, um aporte bem diversificado em ações, para de fato conseguir jogar a carteira para cima. Vai dar para comprar 9 Bradescos, perfeito. E a Ipera não vai dar para comprar tanto, porque não é tão múltipla de 3, mas vamos comprar 2 Iperas e deixar de saldo na carteira R$21 para aportarmos no mês que vem. Feito, pessoal, então por hoje era isso, espero que tenha gostado. Chegou nesse ponto aqui da aula, se inscreve no canal, deixa o like e principalmente compartilha esse conteúdo para ajudar a gente a crescer e ajudar cada vez mais pessoas a sair da ignorância financeira rumo à independência financeira. Vejo vocês na próxima, um abraço.